Amados de Deus, aqui estou eu para que a gente dê continuidade ao nosso assunto aqui, né, falando um pouquinho de bibliologia e estrutura da Bíblia. Nós já falamos aí do Pentateuco, o começo de tudo, de Gênesis a Deuteronômio, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós falamos também dos livros históricos, né, que vai de Josué a Esté, né, Josué, Juízes, Ruth, até Esté. E agora nós vamos falar um pouquinho da terceira parte, que é os livros poéticos, são os livros de poesias, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Esses são os livros poéticos, né? Livro de poesias, né? Que vai de Jó a Cântico dos Cânticos, né? Nós temos os Salmos aí, Salmos conhecidos, Salmo 91, Salmo 93, um salmo, muitos deles cantados, que eram cânticos que o povo de Israel usavam, né? E aí se tornaram aqui em escritas para nós. Salmo 46, por exemplo, né? O Matos Nascimento tem um louvor do Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ao que não temeremos. E o refrão diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, que maravilha, né? Então, essa é a terceira parte, os livros poéticos. Aí nós vamos para a quarta parte agora, que são os livros proféticos. São 17 livros proféticos, 17 profetas. E aí, tem uma divisão aqui nos 17 profetas. São 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Amém? Eu já vou explicar aqui o maior, entre o maior, qual é a diferença aqui entre o profeta maior e o menor. Amém, amados? Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho ali do período dos juízes, né? Josué sai de cena, Josué morre, e entra o período dos juízes. Depois de Josué, vem o período dos juízes em Israel. E depois do período dos juízes, vem a monarquia, né? Monarquia, que é o reinado em Israel. Ou seja, o último juiz em Israel foi Samuel. Nós conhecemos como juiz de transição. Ele que faz a transição do juizado para a monarquia. É ele que escolhe o primeiro rei de Israel, né? Dirigido e guiado por Deus, Samuel escolhe o rei Saul, que é da tribo de Benjamim. Amém, amados? Então, o primeiro rei de Israel é Saul. E esse rei, ele reina em Israel por 40 anos, né? Depois de Saul vem o seu sucessor, que é Davi. Davi também reina em um período de 40 anos em Israel. Depois de Davi vem o seu filho Salomão, né? Que também reina 40 anos. Então esse é o reino unificado. Esses 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, eles reinam por 120 anos. Em Salomão, depois de Salomão, o reino é dividido, né? O reino é dividido. Israel fica com uma capital em Samaria, né? E Judá fica com a sua capital em Jerusalém. Amém, amados? Ali fica a tribo de Judá e Benjamim, né? E as outras 10 tribos ficam com o reino de Israel, que a capital fica em Samaria. Ali é dividido. Após isso aí vem o cativeiro babilônico, né? Vem, né, ali algumas histórias do cativeiro babilônico, só para você entenda, né? Para que você entenda aqui uma visão panorâmica aqui. E aí o profeta Jeremias é usado por Deus para exortar aquele povo, né? O povo estava andando em desobediência, não estava dando mais crédito ao que Deus falava através do profeta Jeremias, e Deus disse que vai haver um cativeiro, e a duração desse cativeiro vai ser de 70 anos, e nós sabemos que o rei Nabucodonosor invade Judá e leva cativo aquele povo. Entre eles estão Daniel, né, e os amigos dele, né, Misael, Ananias e eu esqueci o nome do outro agora, que depois se tornam Sadraque, Mesaque e Abednego, né, lá na Babilônia. Misael, Ananias e Azarias, isso, são os amigos de Daniel. Daniel fica ali durante esse período do cativeiro, é um profeta de Deus ali, ele
ele consegue administrar a Babilônia como primeiro-ministro, ali, como governador colocado pelo rei Nabucodonosor. Durante esse período todo, aí ele ministra sobre o reinado de Nabucodonosor, sobre o reinado medo-persa, né? Dario, Ciro, né? Quando aconteceu aquele evento, Daniel na cova dos leões, né? Era o rei Dario. Então, enfim, acontece tudo isso, né? Nesse período. Aí nós vamos para os livros proféticos. São 17 profetas. Começa em Isaías e termina em Malaquias, né? Que é o último profeta da antiga aliança. Isaías, Jeremias, Lamentações, também de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 17 profetas. Como eu havia dito, aqui tem uma divisão, são 5 profetas maiores e 12 menores. Por que 5 profetas maiores? Eu vou explicar para você. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são considerados profetas maiores não porque eles eram mais importantes do que os demais, não é isso. Profetas maiores é porque escreveram mais e por mais tempo, amém? Ou eles escreveram mais do que os outros, ou eles profetizaram por mais tempo. Por isso, nós chamamos de profetas maiores. Não é porque esses profetas eram mais importantes do que os demais, amém, amados? Não é nada disso, amém? É por causa disso. Ou eles escreveram mais, ou eles profetizaram por mais tempo. Por isso que é considerado maiores. São 5 profetas maiores e 12 menores, né? Os 12 menores vai de Oséias até Malaquias, né? Os 5 maiores de Isaías até Daniel. E aqui fecha a antiga aliança, né? O Velho Testamento, como nós chamamos e classificamos a antiga aliança, porque nesse período Jesus ainda não tinha sido manifesto, amém, amados? Então até aqui Jesus não tinha sido manifesto. E aí, de Malaquias até Mateus, que é a nova aliança, tem um período mais ou menos aí de 400 a 450 anos de silêncio de Deus, que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário. Lembra quando você abre a sua Bíblia no meio ali, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem uma folhinha em branco? Aquela folhinha tem um significado estrondoso, às vezes muita gente não imagina o significado daquela folhinha, né? Muitos acham que é só para dividir o Velho Testamento do Novo. Não, ela tem um significado, né, muito importante para nós. Então ali há de Malaquias, que é o último livro da Antiga Aliança, ao Evangelho de Mateus, que é o primeiro da Nova Aliança, tem um período de 400 a 450 anos aproximadamente, de silêncio total de Deus. Deus não fala com ninguém, não é levantado nenhum profeta da parte de Deus representando a Deus naquele período. Só que aí tem muitas escritas, né? Muitos livros apócrifos, né, não revelados, surgiram nesse período. E aí Deus volta a falar com a sua nação de Israel através de um homem, de um profeta. O nome dele é a voz do que clama no deserto, João Batista. Amém, amados? Depois nós vamos entrar aqui, né, no período do Novo Testamento para que você conheça também a nova aliança já com Jesus manifesto como homem. Amém, amados? De Mateus em diante, ele narra a história do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele narra ali o nascimento, ministério público de Jesus, a sua obra nessa terra, né? A sua morte e ressurreição. Mateus narra tudo isso, nós vamos conhecer aqui, né, aqui em Bibliologia, conhecendo a estrutura da Bíblia para o nosso conhecimento, né, para que a gente tenha acesso a tudo isso que Deus preparou em nosso favor. Então, João Batista é o profeta usado por Deus para abrir caminho para Jesus atuar, para que Jesus apareça na história, assim manifesto como homem na nova aliança. Amém, amados? Até aqui eu espero ter te ajudado e louvado seja Deus por a tua vida, por estar aí aprendendo mais de Deus,
né, aprendendo mais da Bíblia Sagrada. Nós começamos em Gênesis, o Pentateuco, passando pelos livros históricos, poéticos e os livros proféticos, né, e chegamos na Nova Aliança, e daqui a pouco nós entramos no Evangelho, né, para aprender mais um pouquinho e levar para você as informações dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Amém, amados? Até mais, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.